Ser privado. Pergunta clássica, pergunta básica de concurso. A gente acabou que já abordou isso aqui na aula, mas não custa repetir. Vale sempre a pena repetir. A diferença é o grau de confinamento. É o grau de restrição da liberdade ambulatória. O cárcere privado precisa dessa figura do encarceramento, da clausura, de um espaço fechado. Enquanto que o sequestro, nem sempre. O sequestro não exige esse confinamento extremo, essa privação da liberdade ambulatória tão restrita. Agora, a bem da verdade, gente, isso é pouco importante, sabia? Até porque pensa o seguinte, se há uma diferença, e a gente está habituado a dizer que não existem palavras vãs na lei, se há uma diferença entre sequestro e cárcere privado, por que no crime do artigo 159 só se fala em sequestro, não se fala em cárcere privado? O artigo 159 é o artigo que se chama extorsão mediante sequestro. Não fala extorsão mediante sequestro ou cárcere privado, é só extorsão mediante sequestro. E a extorsão mediante sequestro é sequestrar pessoa com o fim de obter vantagem indevida. Sequestrar pessoa com o fim de obter vantagem indevida. Mas então é preciso sequestrar e manter a pessoa em cárcere privado. Quer dizer que se eu mantenho a pessoa dentro de um cativeiro fechado, eu não respondo pelo crime do 159? Estranho, né? É muito incongruente. É muito, enfim, pouco lógico. Então, a bem da verdade, o que a doutrina entende é que essa distinção entre sequestro e cárcere privado é pouco importante. Até porque, lá no artigo 159, o conceito de sequestro acaba incluindo, inevitavelmente, o de cárcere privado. Você entendeu? Porque é claro que lá no 159 não é só sequestro, é também o cárcere privado. Mas o legislador não falou cárcere privado. Então, o conceito de sequestro acaba incluindo o de cárcere privado. Portanto, na prática, essa distinção é pouco importante. Mas, na teoria, é muito importante e cai demais em concurso. Então, veja só, faça aí um checklist do que nós já aprendemos aqui. Nós aprendemos quais foram as perguntas aqui que foram feitas e que são ótimas para caírem em concurso público. Nós vimos aqui a primeira pergunta, que era sobre o constrangimento para impedir alguém de praticar um ato imoral. Não foi isso? E é crime de constrangimento legal. Nós vimos uma segunda pergunta, que era ameaça de um mal justo. Ameaça de um mal justo é crime? Totalmente, né? O mal totalmente errado, né? O mal tem que ser injusto. Para outros crimes, a ameaça pode ser de um mal justo, mas para o crime de ameaça, o mal tem que ser injusto. Ameaçar alguém de entregar para a polícia, ameaçar alguém de contar, sei lá, revelar uma conduta adulterina, alguma coisa assim, não é crime de ameaça, não faz parte do crime de ameaça. O crime de rapto foi revogado, não existe mais rapto, não há mais rapto no Brasil desde 2005. Então tá completamente desatualizada aqui essa pergunta a respeito do rapto. No próximo bloco, nós vamos ver então como é que essas questões caem em prova de concurso. Em prova de concurso de verdade, que já caiu. Vamos ver se a gente saberia responder? Então fica aí, porque eu quero que você comemore comigo se você acertar as questões, tá bom? Até! Pois bem, então estamos de volta aqui e agora é a hora da verdade, agora é a hora do X da questão. O tema do dia são os crimes contra a liberdade, é sobre isso que nós falamos. Nós já fizemos 2 blocos, estamos aqui no terceiro, se você chegou agora, mas chegou ainda em tempo de ver o X da questão. E olha que as questões de hoje não tão fáceis, são questões complexas, que foram extraídas, enfim, todas de concursos anteriores e questões que não são simples. Vamos encarar? Vamos lá! Assinale a alternativa correta. O rapaz que sequestra a moça, com intenção de manter com ela atos libidinosos, responde pelo crime de rapto.
responde pelo crime de rapto? Não, né? Nós já vimos que não. Rapto foi revogado, não foi abolido, não diga isso que está errado, mas foi revogado em 2005. Não há crime de rapto no Brasil desde 2005. Então a alternativa está querendo pegar quem estudou pelo livro desatualizado. Tá errada, nós não vamos assinalar não. Vamos para a próxima. Pratica o delito de cárcere privado o filho que interna o pai em casa de repouso sem o consentimento dele, com o objetivo de usufruir de seus bens. E a questão foi até simples, né? Porque podiam ter perguntado se era um sequestro ou um cárcere privado com pena aumentada. E seria sim. Pratica cárcere privado, filho que interna o pai em casa de repouso, sem consentimento dele, com o objetivo de usufruir de seus bens. E de forma qualificada, com pena de 2 a 5 anos. Então, esse é o X da questão. É a alternativa B. Mas nós aprendemos aqui um truque estratégico para fazer prova de múltipla escolha, que é nunca parar no meio da leitura. Porque pode ter uma que esteja mais certa ainda, e pode ter uma que diga, todas estão corretas. E aí, eu me afobei, me antecipei, perdi a questão. Próxima, vamos continuar lendo. Comete o delito de sequestro a enfermeira que, não tendo filhos, subtrai recém-nascido da maternidade, mantendo em seu poder em local ignorado. Eu vou ler as duas últimas, porque as duas últimas vão fazer o mesmo raciocínio. Pratica o delito de sequestro o pai que subtrai o filho sob a guarda judicial da mãe de que tem conhecimento, levando-o para outro país. Você sabe que essa questão, eu me lembro que quando teve aquele episódio, não sei se você está lembrado, do crime da Vilma. Está lembrado do crime da Vilma? Lembra que a Vilma, ela fazia isso? Ela subtraía bebês, aí o que ficou famoso foi o Pedrinho, lembra? Subtraiu o Pedrinho, levou ele para ela, registrou como se fosse filho dela. E quando, logo que aconteceu o crime, eu me lembro que alguns jornais, algumas redes de televisão anunciaram o caso como sendo sequestro de bebê. Não. Ela não ficou privando o Pedrinho, o bebê, da sua liberdade. Até porque a liberdade de um bebê é um pouco restrita já por natureza. Não foi isso. O que houve aqui foi subtração de incapazes. Não é um crime contra a liberdade, é um crime contra o pátrio poder. É um crime lá contra a organização da família, né? É um crime contra o pátrio poder, não é um crime contra a liberdade propriamente dita. Portanto, nem ela, nem o pai privaram a criança ali de sua liberdade. Não é um crime de sequestro em nenhum dos dois casos. Mas você vai lembrar disso se cair numa prova? Porque muita gente falou essa besteiroca, viu? Que a Vilma tinha cometido sequestro. Bom, teve gente até que falou que a Vilma tinha cometido um furto de bebê. Aí é demais, né? Furto de bebê não tem. Mas nem sequestro. O que tem aqui é subtração de incapaz. Tudo bem? Então quer dizer que ficamos sossegados, ficamos tranquilos, porque a alternativa correta realmente é a alternativa B. Teve dúvida? Deu tranquilo para fazer? Deu? Vamos para a próxima. Um agente que priva sua ex-namorada com 17 anos de idade de sua liberdade, detendo-a em recinto fechado de sua casa por 10 dias e provocando-lhe, em razão dos maus tratos, grave sofrimento físico, a fim de obrigá-la a reatar o relacionamento, responde por... Vem cá comigo um pouquinho. Você lembra do caso da Eloá? Eu não vou me lembrar do namorado. Eu só lembro do nome dela. Não vou me lembrar do nome do namorado, do rapaz. Mas o rapaz que matou a Eloá, você sabe por que ele está sendo processado? Ele está sendo processado por 2 crimes, na verdade, contra a Eloá e mais 2 contra aquela amiga da Eloá, lembra? E esses 2 crimes que ele está sendo processado contra a Eloá são sequestro ou cárcere privado e homicídio. Porque, veja, foram 2 coisas. Provocou-se 2 sofrimentos. Só o fato dela ter ficado ali, horas a fio,
presa, sem poder sair,